Boa noite, irmãos. Que Deus abençoe a cada um de vocês ricamente, no nome precioso do Senhor Jesus Cristo. Estamos no final de mais um ano. Sempre, uma coisa natural das pessoas, sempre fazer uma promessa. Começar o ano melhor, com trabalho. Mas a prioridade na nossa vida é o Senhor Jesus Cristo. Amém? E os livramentos que Ele tem nos dado, da qual podemos sempre dizer que até aqui o Senhor tem nos abençoado, tem nos protegido, tem nos conduzido a pastos verdejantes, tem cuidado de nós. Amém? Vamos ler as Escrituras, amados? Vamos ler em Apocalipse 17, versículo 1. Está escrito: E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças, e falou comigo, dizendo-me: Vem e mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta, que está sentada sobre muitas águas. Senhor Deus, Pai Celestial, Pai Santo, peço, ó Pai, que me fortaleça, que me ajude nesse momento, Senhor. Dirija-me nesse momento, Pai, para que eu possa levar a Tua palavra até os meus irmãos, Senhor. Peço pelos enfermos nesse momento. Pai Santo, eu oro nesse momento pelo Nésio, Senhor. Que o Senhor venha e cuide dele, Senhor. Liberte, ó Deus. Pai Santo, se é uma semente do Senhor que ali está, o Senhor sabe como cuidar dos seus, ó Pai. Peço pela irmã Tiana, peço que fortaleça ela. Todos nós, ó Pai, seus filhos, passamos por dificuldades, ó Deus, mas como nós sempre dizemos, até aqui o Senhor tem nos abençoado, até aqui o Senhor tem nos libertado, Senhor. Pai Santo, continue conosco, dando-nos livramento, Senhor. Pai Santo, eu peço por cada filho e filha do Senhor nesse momento. Peço pela igreja do Senhor, Pai. Pelos irmãos de Itatiba, Senhor. Os irmãos da cidade de Itapuí. Por cada filho e filha do Senhor nesse momento. O Senhor venha dar o livramento a cada um, ó Pai. Ajude-nos, ó Pai. Livre-nos de todo mal, Senhor. Essa é a minha oração, ó Deus. Eu peço no nome de Jesus Cristo que o Senhor continue abençoando seus filhos, Pai. Dando livramento a nós, ó Pai. Senhor, até aqui, o Senhor tem nos livrado de todo mal, ó Pai. Pai Santo, peço no nome de Jesus Cristo, abençoe esse culto e dirija nossos passos, ó Pai, em Tua palavra. Pedimos encarecidamente, no nome de Jesus Cristo, para a Tua glória, hoje e para sempre. Amém. Graças a Deus. Então, aqui onde nós estamos lendo, em Apocalipse 1, 17:1, e veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças, e falou comigo, dizendo-me: Vem e mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta, que está assentada sobre muitas águas. Amados, estamos vivendo num momento muito difícil, num momento onde o comunismo tem tomado conta. O comunismo tem se ramificado durante muitos anos, invadindo países,
E essas coisas entram de uma forma da qual as pessoas elas começam a enxergar enxergar essas coisas com uma certa naturalidade. Porque quando se diz comunismo, o que é comunismo? Comunismo. Comum. É um espírito que vai entrando. O irmão Brana diz que o comunismo é um espírito. E quando você pensa que está tudo bem, você já está fazendo parte daquilo sem perceber. Porque esses espíritos, eles são espíritos dominadores. Entram de uma forma que a pessoa não percebe. É uma doença silenciosa. Comunismo. Comum. E esse comunismo, ele começou na Rússia. E se você observar, essas coisas têm tomado conta do país que você mora. A ponto de você ver o presidente da República feliz, porque afinal de contas ele disse é o primeiro comunista que assume o Congresso. Então você imagina o caminho que está sendo traçado. Observa seus filhos na escola. Observa o ensinamento que temos hoje. Você pode falar contra tudo, mas contra a doutrina do comunismo você é preso. Tem pessoas presas até hoje pelo comunismo. E o comunismo, o irmão Brana diz que é uma arma na mão de Deus. O profeta disse, não se preocupem com o comunismo. Preocupem com o catolicismo. Com o catolicismo. Em Apocalipse 17:15, disse-me, as águas que viste, porque no primeiro versículo, nós lemos aqui, que essa grande prostituta está sentada sobre muitas águas. E o anjo está dizendo que vai mostrar para você a condenação dela. E no versículo 15 está dizendo para você, as águas aonde a prostituta está, as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos, multidões, nações e línguas. Então você observa que essa prostituta, essa igreja católica, ela está sentada sobre povos, multidões, nações e línguas. Está em todas as nações, todas as línguas. Mas só que aqui no versículo 1, o anjo está dizendo para você que vai mostrar para você a condenação desta prostituta. Mas quem é que irá condenar? Quem é que vai destruir esta prostituta? Você observa, começamos falando do comunismo. E o comunismo ele é uma arma nas mãos de Deus. E a igreja ela está marchando para sair dessa dimensão,
Porque esse comunismo está crescendo, e muito. O irmão Brana teve uma visão sobre isso. Ele nos diz na era da igreja de Laodiceia, ele disse sobre as visões, que ele teve 7 visões. E a terceira visão, ele nos conta aqui, ele disse, a terceira visão foi o domínio do mundo político. Porque ela mostrou-me que havia 3 grandes ismos. Que ismos são esses? Ele disse, o fascismo, nazismo e comunismo. Ele diz, porém que os primeiros 2 seriam absorvidos, não é absolvidos, é absorvidos, ou deletado, destruído, desintegrado. Aonde? Ele disse, no terceiro, que é o comunismo. A voz exortava, observe a Rússia, mantém seus olhos no rei do norte. O fascismo ele foi criado para combater o comunismo. Vocês veem que tem um pessoal comunista aqui no nosso país? Eles combatem o antigo presidente, eles chamam ele de fascista. Então, quando você chama uma pessoa de fascista, você está assumindo que você é comunista. E o fascismo e o nazismo não existem mais. Por que não existe mais? Porque o comunismo absorveu todos eles. Deletou todos eles. Ou tomou os poderes dele. Se o nazismo não existe mais, se o fascismo não existe mais, e se o comunismo engoliu esses 2, então esses 2 poderes estão dentro dele. É um só poder agora. O comunismo se tornou muito forte. Mensagem absoluto. Mombrana disse, existe 3 ismos que se levantarão. Foi a visão dele, né? Nazismo, fascismo e comunismo. Eu disse, estes ismos girarão e se tornarão um, se transformando no comunismo. Entende? Não é que o nazismo não existe mais, é que se transformou no comunismo. Aquela força agora está no comunismo. O fascismo agora está no comunismo. O profeta diz, observe o comunismo queimará Roma. Veio? Gente, o comunismo queimará Roma.
Preste bem atenção que não estou falando para vocês que irá queimar a cidade de Roma. Irá queimar o espírito romano. Lembra que o espírito catolicismo, tudo é catolicismo. Então, aqui o profeta está dizendo que queimará Roma, queimará esse espírito romano, o catolicismo. Aí você diz, então é só a Igreja Católica? A Bíblia diz da prostituta e suas filhas. O comunismo, ele foi criado na Rússia para expulsar a Igreja Católica de lá. Para lutar contra a Igreja Católica. E uma vez que esse comunismo cresceu, a perseguição dele é sobre a igreja. Tudo que é igreja será perseguido e morto pelo comunismo. Observa que já não estamos falando mais da Igreja Católica. Estamos falando de todo o plano religioso. Todo o sistema religioso será perseguido pelo espírito do comunismo. Tenha isso em mente. Sempre quando você ouvir falar do comunismo, não estamos falando de uma pessoa, mas é um espírito. Comunismo. É um espírito que se apodera das pessoas. O comunismo queimará Roma. Vem. Você observe isto. Ele será o comunismo. O comunismo será um instrumento nas mãos de Deus. Eles pensam que estão contra Deus. Estão trabalhando bem dentro disto o tempo todo. E não sabem disso. Ele simplesmente o está usando como marionetes, ferramentas em sua mão, na mão de Deus. Como ele fez com Nabucodonosor e muitos outros. O comunismo não passou a existir agora, o comunismo sempre existiu. Esse espírito sempre existiu. Observa Júlio César. César pôs fogo em Roma. César não, Nero. Nero pôs fogo em Roma e colocou a culpa nos cristãos. E esse mesmo espírito que estava em Nero, o espírito comunista, esse mesmo espírito agora comerá a carne da grande prostituta de Apocalipse. Eu quero que você observe que a meta desse espírito do comunismo é perseguir e matar as igrejas. Agora, se você é um cristão revelado da palavra, você sairá antes disso. Você sairá antes dessas coisas. Deus ainda está tratando com seus filhos. Deus não parou de trabalhar. Mas esse espírito ele está crescendo numa proporção muito grande. Observe o país que você mora, como já está. Tudo que você fala é usado contra você. Dependendo do jeito que você usa uma rede social, você é punido por aquilo. Tudo que nós falamos é crime. Porque esse espírito ainda está florescendo no país que você mora. O cristão precisa sair daqui.
É por isso que esse segredo tem que ser contado a você, sobre essa grande prostituta de Apocalipse. O final dela, somente a noiva saberá o final dela. Então você viu que ela está sentada sobre povos, multidões, nações e línguas. E os 10 chifres que viste na destra, na besta, são os que odiarão a prostituta. Então tem 10 chifres na besta. E são os que odiarão as prostitutas. A prostituta, ou as. Porque essa prostituta ela teve filhas. E a colocarão desolada e nua. E comerão a sua carne. E queimarão. E a queimarão no fogo. Agora, quem que vai fazer isso? Já pararam para pensar? E falando sobre os chifres, o irmão Branham diz, eles não podem. Os chifres não, eles não podem. Eles não tinham coroas. Eles não são reis. Eles não tinham coroas. Eles tinham chifres. Então quem eram esses? O irmão Branham disse, eram ditadores. Estão falando de comunismo ou não? Ele disse, eram ditadores. São ditadores. São esses ditadores que comerão a carne da prostituta. Se são ditadores, são comunistas. 10 cabeças. 10 comunistas. 10 líderes comunistas. Mas e a igreja? Como que nós vamos ficar? Como que a igreja vai escapar disso? Se a igreja está caminhando com Deus, andando com Deus, ela não será enganada. Ela não ficará aqui. É por isso que a igreja tem que entender o papel dela hoje, a noiva. A igreja ficará. Ela passará pela grande tribulação. Por mais santa que a igreja entra na tribulação, porque ela já entra santa, já entra salva na tribulação, ela ainda vai pagar o preço. Porque de uma certa forma, esse espírito do comunismo atrapalhou. E a igreja ficou. Mas a noiva que subirá, que sairá dessa terra no arrebatamento, ela tem a fé de arrebatamento. A fé está nela. A revelação está nela. O que ela precisa então? Ela precisa ter essa fé estimulada. Lembra quando falamos sobre isso? A fé tem que estar estimulada dentro dela. É por isso que o ministério do Filho do Homem, o grande Espírito Santo, tem estado no nosso meio, fazendo contato com a semente de vida.
Uma vez que você ouviu a palavra, você está na fé, na revelação correta, você pensa que está faltando alguma coisa, mas não está. Não está faltando, só apenas precisa ser estimulado dentro de você essas coisas. Observe o que João tem dito. O irmão Brana diz que João é um tipo da noiva. Você observa que João, quando ele ouviu a voz dos trovões, o que ele disse? Ele disse, eu ia escrever. Ele ia escrever aquilo, porque ele entendeu aquilo. Então, quando você ouvir a voz dos trovões, você vai entender, porque a mensagem, a revelação está dentro de você. É por isso que ele disse, eu, João, que também sou vosso irmão, estava na ilha chamada Patmos. Lembra dessas palavras? Eu fui transportado para o dia do Senhor. E ali João viu tudo. William Branham diz que João estava comissionado a escrever o que ele viu e o que ele ouviu. E quando os 7 trovões emitiram suas vozes, quando eles falaram, João disse, eu ia escrever a voz dos trovões. Mas uma voz me disse, não escreva. Cele o que os trovões falaram. Agora, por que João não podia escrever? Porque é uma revelação. A revelação está nos trovões. João não precisava escrever o que ele viu, ouviu as vozes dos trovões. Porque é um segredo que Deus mesmo ia falar no teu ouvido. É um segredo que o irmão Branham diz, a fé de rápido está nos selos. A fé de rápido está nos selos. Então, se você ouviu a mensagem, os selos, a mensagem correta, essa fé de arrebatamento está dentro de você. No momento propício, que Deus vinha, que o Filho de Deus vinha para arrebatar a sua noiva, essas coisas estão dentro de você. Mas o Espírito Santo está aqui para estimular isso. Olha o que o William Branham diz na mensagem, Ministério Explicado. Ele diz, nós estamos vendo sinais e maravilhas, como estamos hoje. Para que isso? Ele diz, para estimular a fé. Para crer que quando ele vier... Gente, tem alguém aqui estimulando a sua fé, correto? Se está estimulando, é porque está em você e precisa ser reativada. Para que isso? Ele diz, para crer que quando ele vier, que nós seremos arrebatados e levados juntamente para encontrá-lo nos ares, com aqueles que já partiram antes, aqueles que já morreram, aqueles que já se foram. Essa fé será estimulada dentro de você. Quando essa fé for revivida, voltar à vida dentro de você, ela for estimulada dentro de você, você vai entender quem você é.
Lembra da águiazinha? Quando a águia falou com ela, mamãe águia falou, trovejou para ela, ela entendeu o trovão da mamãe águia, e aquilo fez ela entender quem ela era. Fez ela entender que ela não era galinha. Fez ela entender que ela era dos ares. É isso que vai acontecer com você quando a sua fé for estimulada, for vivificada. Você vai entender que você é dos ares. Você vai entender que você é a águiazinha. Deus está fazendo isso agora, porque o espírito do comunismo não pode te pegar. Graças a Deus. Mensagem sobre a tua palavra, sobre a tua palavra. Não é sobre, é sobre, por baixo, embaixo. Sob a tua palavra, está escrito. Mas então, ele tem um dom profético que ele enviou para a sua igreja nesses últimos dias. Para que isso? Para estimular a fé do povo. Então você observa o trabalho que Deus está fazendo nesses últimos dias. É para estimular a sua fé. Para estimular aquilo que já está em você. Você já viu essas pessoas que estão na academia malhando? Né? Aí se você ficar 2 anos sem ver a pessoa, quando você olha aquela pessoa musculosa, porque o músculo foi estimulado. Todos nós temos músculo. Mas quando você começa a treinar, aquilo começa a desenvolver em você. Por que desenvolve? Porque já está em você. Está entendendo a fé agora? Ela vai se desenvolver. Ela vai ser estimulada. Isso está dentro de você. Então, quando você ouve a palavra, se alimenta da palavra, aquilo vai desenvolvendo algo dentro de você. Mombrana diz, então se ele falasse através de mim, isso seria secundariamente. Mas seria a sua palavra da mesma forma. Agora, duvidar dessa palavra escrita seria pecado e duvidar da sua palavra falada. Graças a Deus. Duvidar dessa palavra escrita seria pecado, e duvidar de sua palavra falada seria pecado. Vê? Não pode duvidar. Nós não podemos duvidar. O cristão, ele crê. Ele anda como Cristo andou. Precisamos sair daqui. Precisamos andar como Cristo. Precisamos andar como Enoque. Essas coisas têm que ser vivificadas, porque está em você, está em nós. Graças damos a Deus por isso. Mensagem, credes agora? Mombrana disse, e agora? Lembre-se disso. Quando eu me for, Jesus ainda estará aqui. Vê? Quando eu não estiver em sua igreja, Cristo estará aí, da mesma maneira. E talvez
até mesmo se você ficar doente. Você não tem que esperar até que alguém venha em uma dessas campanhas de cura. Isso é só para estimular a fé da igreja. Então, se vem enfermidade em você, ou em alguém do seu companheirismo, alguém que você se preocupa, o irmão Brandi, se vem enfermidade em você, aquilo é para estimular a sua fé. Como que eu vou estimular minha fé? Eu vou orar para que essa enfermidade saia. Está entendendo? Então Deus não deixa algo acontecer simplesmente porque ele se sente bem com aquilo. Aquilo ali é para você pegar, é para tirar você da zona de conforto. Muitas vezes estamos na zona de conforto. E Deus envia certas coisas para nos despertar. Amém? Então, amados, precisamos saber o que fazer. Agora você já sabe que tudo está em você. Tudo está em você. Agora só precisa ser estimulado. A fé, a revelação está na igreja, na noiva. Amém? Graças a Deus. O irmão Oliveira nos falou alguma coisa. Vamos ver o que o irmão Oliveira falou sobre a fé de arrebatamento? Ele pregou algumas mensagens. Mensagem Shalom, número 25. Precisamos da fé de arrebatamento. O que o irmão Oliveira nos diz aqui? Vamos ver. Ele diz: a fé de arrebatamento vem no momento da abertura dos 7 selos. Isso aqui foi um homem que andou com o profeta. Foi um homem que aprendeu ao lado de William Branham. Não foi alguém que falou para ele. De repente alguém pensou, o irmão Oliveira pegou e soltou isso assim? Como que ele sabia disso? Vou repetir. A fé de arrebatamento vem no momento da abertura dos 7 selos. Como ele ficou sabendo? Ele continua dizendo. Porque antes da partida, o irmão Branham disse, você tem cada coisa que você precisa sobre esses 7 selos para colocá-lo no arrebatamento. Peraí, então tudo o que você precisa está aí. Ele disse, você tem tudo o que você precisa. Agora a voz de trovão é justamente para despertar você. Você vai entender da mesma forma que João entendeu. Isso vai estar vivo dentro de você. Repetindo, a fé de arrebatamento vem no momento da abertura dos 7 selos. Porque antes da sua partida, o irmão Branham disse, você tem cada coisa que você precisa debaixo sob os 7 selos. Para que isso? Para colocar você no arrebatamento. Tudo o que você precisava foi entregue a você. Todo o armamento que você precisava foi entregue a você. Apenas creia. Apenas descanse. Mensagem ou sinal.
pregado no dia 15/1/1986. Aí você diz, mas o irmão Branham já tinha partido bem antes disso. Mas não é a mensagem do profeta. Estou dizendo a mensagem que o irmão Oliveira tem colocado, tem pregado. Ele diz, eu começo a ver a Escritura, entendo o que ele disse. Tudo que você precisa para ser colocado no arrebatamento, você o tem agora. Você já tem. Então não tenha medo. Satanás está tentando colocar medo em você. Mas você tem o combustível necessário, que é a fé de arrebatamento. É uma revelação. A revelação do que é o arrebatamento. Então, mesmo que ele lamentasse o fato da falta da fé de arrebatamento, ninguém precisa duvidar que ela já está aí. Está entendendo que já está em você? Nós vamos tê-la. Não se preocupe. Porque vamos ser francos. Nós já estamos ressuscitados. Quando você é ressuscitado, a fé de arrebatamento, isso não é essencial. É isso, simplesmente que você já tem isso. Já está em você. Se a pessoa perguntar para você assim, viu fulano, você tem umbigo? Você não precisa levantar a camisa para mostrar para as pessoas. Automaticamente você vai dizer sim, porque está em você. A fé de arrebatamento, ela faz parte de você. Ela está em você. Você está ressuscitado com Cristo. Você aceitou a palavra. Você descansou nela. Temos que agradecer a Deus todo momento de nossa vida. Essa virada de ano é para que nós possamos fazer uma reflexão de nossas vidas. Não para termos um ano melhor, mas para que sejamos melhores cristãos. Para que entregamos nossas vidas melhores nas mãos de Deus. O irmão Oliveira diz na mensagem Os Ungidos dos Últimos Dias, pregado no dia 27/5/1987, ele diz, então temos uma palavra vindicada e não podemos mudar. Não podemos mudar. Se foi vindicado, tem que permanecer. A vindicação terminou. As pessoas pensam que o irmão Branham tem que voltar com ainda mais vindicação. Eu não creio, nem por um minuto, que ele voltará com qualquer vindicação. Tanto quanto seja necessária uma vindicação. Porque ele disse que nós temos tudo debaixo dos selos para nos colocar no arrebatamento. Não precisa de mais nada. Você não precisa que ninguém chegue para você e diz algo.
Porque agora o Espírito e a noiva, eles dizem a mesma palavra. É Deus agindo através de você. É por isso que é necessário a pessoa sair de cena. É necessário a sua mentalidade sair de cena. Observa que o espírito do comunismo está no meio das pessoas hoje. Justamente se alimentando de suas táticas, procurando o ponto fraco daqueles que se dizem cristãos. Mas quando você anda de acordo com a palavra, quando você anda da maneira que Deus tem dito para você, porque Jesus foi o seu exemplo, então você vai começar a andar como Jesus andou. Como irão encontrar falha em você? Não irão. Não irão encontrar. Porque você sabe que Jesus vem 3 vezes. Você está tranquilo. Se ele veio a primeira, veio a segunda, ele tem que vir a terceira. Por isso que foi importante o profeta colocar isso. As pessoas pensam que é só para você saber que Jesus vem 3 vezes. Não! É para você saber que ainda tem a terceira que é para você. Mensagem seja certo de Deus. A vinda de Jesus é em 3. Você sabia disso? Jesus veio a primeira vez para redimir a sua noiva. Ele vem a próxima vez. Ele vem a próxima vez. O que acontece? Ele diz, somos apanhados nos ares. Essa é a terceira. É a segunda vez. Você é apanhado nos ares. A segunda vez é para você. A primeira vez que ele veio, ele te redimiu. Você foi redimido. E o que é redimir? A palavra redimir é comprar. Ele comprou você de volta. Você é dele. Então essa parte já foi cumprida. Você já é dele. Agora que você já é dele, ele vem a próxima vez, o irmão Branham diz, e somos apanhados nos ares para encontrá-lo nos ares. Somos arrebatados para encontrá-lo. Ele vem para receber a sua noiva. E da próxima vez que ele vier, ele vem como rei e rainha. Graças a Deus. Você observa que essa primeira vinda física de Jesus, ele redimiu você. A palavra redimir é comprar de volta. Você é dele. Então o comunismo não te pega. O anticristo não te pega. Porque você é dele. Você tem que entender que isso aí já aconteceu. Agora a fé de arrebatamento está em você. E antes que ele venha pegar você nos ares, encontrar você nos ares, o Pai está aqui preparando você. De que maneira? De que forma? Despertando em você a fé de arrebatamento que já está em você. Só precisa ser despertada. O músculo está aí, só precisa do exercício. Temos que descansar. A palavra de Deus, ela se encarrega de tudo. Porque somos parte da palavra. Uma vez salvo, salvo para sempre. Deus não salva você hoje para que você possa se perder amanhã. Graças a Deus, o espírito do comunismo não nos pegará. É para a prostituta e suas filhas, os que ficarão aqui. Mas você foi redimido. Você foi comprado de volta. Então, se você foi comprado de volta, você é dele. Ninguém te toca. Ninguém tira você das mãos de Deus.
Graças a Deus por isso. Tenha isso em mente, irmãos. Vamos começar mais um ano sabendo que somos redimidos pelo Senhor. E a fé de rapto está em nossos corações. Está dentro de nós. Aguardando ser reanimada, ser desenvolvida, para que possamos sair daqui. Que Deus abençoe a cada um. Que Deus os guarde. No nome do Senhor Jesus Cristo.